Seja bem-vindo a uma história que explora se o amor pode florescer em meio a dois mundos tão diferentes. Nas Colinas Douradas de Minas Gerais, uma humilde veterinária de São Paulo está prestes a conhecer o empresário mais inflexível do estado. No entanto, o destino de ambos será selado por um nobre semental. Antes de mergulharmos nesta aventura épica, queremos saber: de onde você está nos assistindo? Deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e dar um like neste vídeo. Agora, sem mais delongas, que comece esta inesquecível história de amor. Camila Monteiro segurava firmemente o volante de sua velha Kombi branca enquanto percorria as estradas secundárias do interior de Minas Gerais. Seus olhos verdes, da cor das folhas frescas dos jequitibás, examinavam a paisagem com a mesma precisão que usava para cuidar de seus pacientes equinos. Aos 26 anos, ela havia construído uma reputação sólida como veterinária especialista em cavalos de linhagem nobre em São Paulo, mas as dívidas acumuladas e a concorrência acirrada a forçaram a buscar novas oportunidades longe da capital. O GPS de seu celular anunciou com uma voz robótica: em 200 metros, vire à direita para a Fazenda São Miguel. Camila sentiu o estômago se contrair. Ela já tinha ouvido falar de Alexandre Vasconcelos, o proprietário da fazenda mais prestigiada da região. Os rumores o descreviam como um homem obstinado, obcecado por perfeição e pouco tolerante com erros. Sua ex-esposa, Sofia Rezende, uma amazona profissional de renome internacional, havia contribuído para essa fama de rigidez após um divórcio conturbado. A entrada principal da fazenda se estendia à sua frente, como um retrato perfeito do interior brasileiro. Os edifícios principais, construídos no estilo colonial com muros de pedra e telhados de barro, brilhavam sob o sol da manhã de setembro. Os ipês centenários projetavam sombras dançantes sobre os caminhos de pedra, e o aroma da grama molhada pelo orvalho se misturava com o cheiro inconfundível dos cavalos. Camila parou seu veículo em frente à casa principal e respirou fundo. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela ajeitava o jaleco veterinário azul marinho que havia escolhido cuidadosamente naquela manhã. Ela sabia que aquela oportunidade poderia mudar o rumo de sua carreira, mas também sentia que enfrentaria desafios que iam além da veterinária. A porta principal se abriu com um suave rangido de madeira antiga e uma senhora de rosto gentil e bochechas rosadas apareceu. Ela usava um avental bordado com motivos campestres e seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque impecável. "Você deve ser a doutora Monteiro", exclamou com um sorriso caloroso. "Eu sou a dona Rosa, a governanta. O seu Alexandre está esperando você nos estábulos. Já aviso que ele está de um humor um tanto peculiar nesta manhã." Camila seguiu dona Rosa por um caminho de pedras irregulares que serpenteava entre jardins meticulosamente cuidados. As flores das hortênsias azuis e brancas criavam um contraste espetacular com o verde intenso da grama. À medida que se aproximavam dos estábulos, o som dos cascos no chão e os relinchos suaves dos cavalos criavam uma sinfonia familiar que acalmou um pouco seus nervos. Os estábulos da Fazenda São Miguel eram uma obra-prima arquitetônica. As colunas de pedra sustentavam um teto abobadado que permitia uma ventilação perfeita, e as portas de cada baia eram de carvalho esculpido com detalhes de metal forjado à mão. O chão de tijolos vermelhos tinha sido polido até brilhar, refletindo os raios de sol que entravam pelas janelas altas. No final do corredor principal, Camila distinguiu a figura de um homem alto que escovava vigorosamente um cavalo de pelagem negra como a noite. Alexandre Vasconcelos tinha 33 anos, mas sua postura emanava a autoridade de alguém muito mais velho. Seus ombros largos se moviam com um ritmo hipnótico enquanto ele trabalhava, e seus cabelos castanhos escuros exibiam alguns fios brancos precoces que lhe davam um ar distinto. Sem levantar os olhos do animal, Alexandre falou com uma voz grave que ecoou nas paredes de pedra. "Doutora Monteiro, imagino. Você está 5 minutos atrasada." Camila sentiu o rosto esquentar, mas manteve a compostura. "Bom dia, Sr. Vasconcelos. Lamento o atraso. O trânsito na entrada de São Paulo estava... Desculpas não curam cavalos." Ele a interrompeu bruscamente, virando-se para encará-la. Os olhos de Alexandre eram de um azul tão profundo quanto o céu de um entardecer de inverno em Minas Gerais, mas naquele momento brilhavam com uma frieza que fez Camila sentir um arrepio.
Sua mandíbula quadrada e a linha firme de seus lábios refletiam a mesma rigidez que ele havia usado para construir seu império em São Paulo antes de se mudar para o campo. Imperador está há 3 dias sem se alimentar direito, continuou Alexandre, apontando para o semental atrás de si. É o cavalo mais valioso da minha coleção, descendente direto de uma linhagem de cavalos de elite do século XVIII. 2 veterinários de São Paulo já o examinaram e não encontraram nada. O que você pode fazer que eles não fizeram? Camila se aproximou lentamente da baia, observando cada detalhe do comportamento do animal. Imperador era magnífico. Seus músculos se definiam perfeitamente sob a pelagem negra e brilhante. Seu pescoço curvado mostrava a elegância típica da raça, e seus olhos escuros possuíam uma inteligência quase humana. No entanto, algo em sua postura chamou a atenção de Camila. Posso examinar a rotina diária dele? Perguntou Camila, tirando o estetoscópio da maleta. Claro, Miguel. Alexandre fez um sinal para um homem mais velho, de aparência experiente, que se aproximou da outra ponta do estábulo. Conte à doutora a rotina do imperador. Miguel, o capataz dos estábulos, pigarreou antes de começar. Nós acordamos o imperador às 6 da manhã. Ele toma o café da manhã com aveia de primeira e suplementos vitamínicos. Às 8, sessão de treino na pista circular por 1 hora. Depois ele volta para a baia até às 2 da tarde. Almoço principal com feno da melhor qualidade. Mais 1 hora de exercício às 4. E o jantar às 8 da noite. Camila auscultou o cavalo cuidadosamente. O coração estava normal, a respiração regular, e ela não detectou sinais de dor física. Mas havia algo mais sutil, algo que exigia uma observação mais profunda. O imperador interage com outros cavalos durante o dia? Ela perguntou. Alexandre franziu a testa. Ele é um semental de competição. Não precisa interagir com ninguém. Ele precisa se manter focado e em forma. Camila sentiu que havia encontrado uma pista, mas sabia que precisava agir com cautela. A arrogância de Alexandre era evidente, mas ela também percebia uma preocupação genuína com o bem-estar do animal. Senhor Vasconcelos, o senhor me permite passar o resto do dia observando o imperador? Eu gostaria de estudar o comportamento dele em diferentes momentos. O resto do dia, Alexandre a olhou com descrença. Eu tenho negócios para resolver na cidade. Não posso ficar aqui de babá. O senhor não precisa ficar comigo, respondeu Camila com um sorriso diplomático. O Miguel pode me acompanhar se o senhor achar necessário. Alexandre hesitou por alguns segundos, alternando o olhar entre Camila e Imperador. Finalmente, ele assentiu a contragosto. Tudo bem, mas eu quero um diagnóstico preciso antes que o dia termine. Se você não puder encontrar o problema, eu vou procurar outro veterinário. Enquanto Alexandre se afastava em direção à casa principal, Camila sentiu que havia superado o primeiro teste, mas percebeu que os verdadeiros desafios estavam apenas começando. Imperador a olhava com seus olhos inteligentes, como se soubesse que ela era diferente dos outros médicos que o haviam examinado. Será que Camila vai descobrir o mistério por trás do estranho comportamento do imperador, ou será expulsa da fazenda antes do anoitecer? As horas se arrastaram enquanto Camila observava cada movimento do imperador. Durante a sessão de treino da manhã, o semental realizava os exercícios mecanicamente, mas sua elegância usual parecia forçada. Suas orelhas, que normalmente estavam alertas e móveis, permaneciam em uma posição neutra, que sugeria mais apatia do que foco. Miguel a acompanhava em silêncio, ocasionalmente respondendo às perguntas dela sobre a história do cavalo. Camila descobriu que Imperador havia chegado à fazenda 5 anos atrás, logo após o casamento de Alexandre com Sofia. Nos primeiros anos, o semental tinha sido o orgulho de ambos, vencendo competições regionais e nacionais. No entanto, desde o divórcio, havia 2 anos, seu desempenho começou a diminuir gradualmente. O imperador costumava passar tempo com outros cavalos? Perguntou Camila enquanto observava o animal durante o descanso do meio-dia. Miguel coçou a barba grisalha, pensativo. Bem, doutora, antes o seu Alexandre e a dona Sofia cavalgavam juntos quase todos os dias. O imperador costumava correr com a Estrela Branca, a égua favorita da dona Sofia, mas depois do problema deles, o seu Alexandre prefere cavalgar sozinho. Camila sentiu que as peças do quebra-cabeça estavam se encaixando.
Ela se dirigiu à baia da Estrela Branca, uma linda égua de pelagem branca como a neve, que também parecia mostrar sinais de melancolia. Quando ela aproximou os 2 animais da cerca, que separava suas baias, a transformação foi imediata. As orelhas do imperador se levantaram, seus olhos brilharam com um interesse que ele não havia demonstrado o dia inteiro, e ele emitiu um relincho suave que foi imediatamente respondido pela Estrela Branca. Miguel, disse Camila, com uma excitação crescente. Há quanto tempo esses 2 cavalos não ficam juntos? Bem, uns 2 anos, doutora. Desde que a dona Sofia foi embora, o seu Alexandre ordenou que eles fossem mantidos separados. Ele dizia que o imperador se distraía demais. Nesse momento, Camila ouviu os passos firmes de Alexandre se aproximando no caminho de pedras. Ele havia voltado mais cedo do que o esperado, e sua expressão era uma mistura de impaciência e curiosidade. Ele usava um terno cinza perfeitamente cortado, que contrastava com o ambiente rústico dos estábulos. Doutora Monteiro, ele disse sem rodeios, espero que você tenha boas notícias. Eu acabei de recusar uma oferta importante para comprar o imperador, porque confio que você vai resolver o problema dele. Camila respirou fundo. Ela sabia que o que estava prestes a dizer poderia parecer absurdo para um homem como Alexandre, mas sua experiência profissional e sua intuição lhe diziam que ela estava certa. Senhor Vasconcelos, eu concluí meu exame completo no imperador. Fisicamente, o seu cavalo está em perfeitas condições de saúde. Alexandre franziu a testa, claramente frustrado. Então, o que diabos está acontecendo com ele? Cavalos não ficam doentes sem motivo. Ele não está doente, respondeu Camila com firmeza. Ele está entediado. E o que é mais importante, ele está emocionalmente isolado. A expressão de Alexandre mudou de frustração para descrença, e depois para algo que beirava o desdém. Entediado? Emocionalmente isolado? Doutora Monteiro, estamos falando de um cavalo, não de um paciente psiquiátrico. Camila manteve a compostura, embora sentisse o rosto esquentar com o tom condescendente de Alexandre. Cavalos de linhagem nobre são animais extremamente inteligentes e sociais, senhor Vasconcelos. O imperador está acostumado com estimulação mental e social. Por anos, ele teve uma rotina variada com a sua esposa, interagia com outros cavalos e enfrentava desafios diferentes a cada dia. Agora a vida dele se resume a um horário rígido e previsível, sem a companhia da própria espécie. Isso é ridículo. Alexandre cruzou os braços. O imperador tem tudo o que precisa. A melhor alimentação, cuidados veterinários regulares, exercícios diários, mas ele não tem o que realmente precisa. Camila o interrompeu, surpreendendo a si mesma com sua audácia. Ele precisa de estímulo mental, variedade na rotina e companhia social. Observe. Sem pedir permissão, Camila abriu a porta da baia do imperador e o guiou suavemente até a baia da Estrela Branca. A reação foi instantânea e impressionante. O imperador levantou a cabeça com elegância, seu passo se tornou mais enérgico, e ele começou a interagir com a égua com um entusiasmo que não havia demonstrado em dias. Alexandre observou a transformação em silêncio, sua expressão passando gradualmente de ceticismo para espanto. É temporário, ele murmurou, mas sua voz não tinha mais a convicção de antes. Por que não fazemos um teste? Propôs Camila. Me deixe implementar um novo programa para o imperador por uma semana. Mais variedade nos exercícios dele, tempo para socializar com outros cavalos e rotas diferentes para os passeios diários. Se o senhor não vir melhoras significativas, eu aceito que o meu diagnóstico estava errado. Alexandre ficou em silêncio por vários minutos, observando como o imperador e a Estrela Branca interagiam através da cerca. Era evidente que o semental demonstrava mais vitalidade naqueles 5 minutos do que nas últimas semanas. Uma semana, ele disse finalmente. Mas você terá que ficar na fazenda para supervisionar o tratamento pessoalmente. A dona Rosa pode preparar um quarto para você na casa de hóspedes. Camila sentiu uma mistura de triunfo e nervosismo. Ela havia ganhado a oportunidade de provar sua teoria, mas também sabia que isso significava uma semana convivendo em proximidade com o homem mais enigmático e frustrante que ela já havia conhecido. Eu aceito, ela respondeu, estendendo a mão para selar o acordo. Quando suas mãos se tocaram, Camila sentiu uma descarga elétrica inesperada. Os olhos de Alexandre a encararam com uma nova intensidade,
como se ele estivesse a vendo de verdade pela primeira vez. O momento se prolongou mais do que o necessário, até que Alexandre retirou a mão bruscamente. Miguel vai te mostrar as instalações, ele disse com a voz levemente rouca. Nós jantaremos às 9 em ponto. A dona Rosa vai te dar os detalhes. Enquanto Alexandre se afastava com passos rápidos em direção à casa principal, Camila percebeu que ela havia iniciado algo que ia muito além de um simples tratamento veterinário. Será que Camila vai conseguir transformar a rotina do imperador ou vai descobrir que os verdadeiros problemas da fazenda são muito mais profundos do que ela imaginava? A casa de hóspedes da Fazenda São Miguel era um encantador chalé de 2 andares, construído no mesmo estilo colonial do resto da propriedade. Camila arrumou suas coisas no quarto principal, cujas janelas ofereciam uma vista panorâmica dos campos de trigo dourados que se estendiam até o horizonte. O sol da tarde criava um espetáculo de luz e sombra, que teria sido relaxante em outras circunstâncias. Dona Rosa apareceu pontualmente com toalhas limpas e uma bandeja de chá com biscoitos caseiros. O seu Alexandre pode parecer um pouco duro no começo, a senhora disse com um sorriso compreensivo, mas ele tem um bom coração. Os últimos anos foram difíceis para ele. Camila agradeceu pela informação, mas se perguntava o que havia acontecido exatamente entre Alexandre e a ex-esposa. Durante seu trabalho como veterinária em São Paulo, ela tinha lidado com muitos proprietários de cavalos, mas nenhum projetava a mesma combinação de paixão e amargura que ela percebia em Alexandre Vasconcelos. Às 9 em ponto, ela se dirigiu à sala de jantar principal da casa. O cômodo era impressionante. Uma mesa de carvalho maciço para 12 pessoas dominava o centro do espaço, e as paredes eram decoradas com retratos de cavalos e paisagens de Minas Gerais. Um lustre de ferro forjado pendia do teto abobadado, criando uma iluminação quente mais elegante. Alexandre já estava sentado na ponta da mesa, examinando alguns documentos, enquanto bebia uma taça de vinho tinto. Ele havia trocado o terno por uma calça social e uma camisa branca de linho que realçava seu bronzeado natural. Quando Camila entrou, ele levantou os olhos brevemente antes de voltar a se concentrar em seus papéis. Pontual, ele murmurou sem levantar a cabeça. Eu gosto de pontualidade. Camila se sentou na outra ponta da mesa, sentindo que a distância física refletia a distância emocional que Alexandre mantinha do mundo exterior. Dona Rosa apareceu com o primeiro prato, uma sopa de mandioca que exalava um aroma delicioso. Nos primeiros minutos eles comeram em silêncio, apenas interrompido pelo som das colheres contra a porcelana e pelo ocasional barulho de virar de página dos documentos de Alexandre. Finalmente, Camila decidiu quebrar o gelo. A fazenda é linda. Faz muito tempo que o senhor mora aqui? Alexandre levantou os olhos. Seus olhos azuis a estudaram por um momento antes de responder. Eu comprei a propriedade há 8 anos. Era o meu refúgio de fim de semana quando eu morava em São Paulo. Depois da mudança na minha situação pessoal, eu decidi me mudar permanentemente. Camila detectou a tensão na voz dele quando ele mencionou a mudança na minha situação pessoal, mas decidiu não perguntar diretamente. Com o que o senhor trabalhava em São Paulo? Consultoria empresarial. Eu ajudava empresas em crise a reestruturar suas operações. Um sorriso amargo cruzou seus lábios. Ironia da vida. Eu era muito bom em consertar os problemas dos outros, mas não consegui resolver os meus próprios. Dona Rosa trouxe o prato principal, cordeiro assado com batatas e legumes da horta da fazenda. O aroma era delicioso, mas Camila notou que Alexandre mal tocava na sua comida, mantendo sua atenção dividida entre a conversa e os documentos. São assuntos urgentes? Perguntou Camila, apontando para os papéis. Alexandre suspirou e finalmente fechou a pasta. Roberto Ferreira, meu ex-sócio em São Paulo, insiste que eu venda a fazenda e volte para o mundo dos negócios. Ele diz que eu estou desperdiçando meu potencial ao me enterrar no campo. E o que o senhor pensa sobre isso? A pergunta pareceu surpreender Alexandre. Ele se recostou na cadeira e a observou com uma intensidade que fez Camila se sentir um pouco desconfortável. O que eu penso? Ele repetiu lentamente. Eu penso que o Roberto não entende que algumas feridas precisam de mais do que um plano de negócios para cicatrizar. O comentário revelou mais vulnerabilidade do que Alexandre provavelmente pretendia mostrar.
Camila sentiu um impulso de aprofundar no assunto, mas seu instinto profissional a aconselhou a agir com cautela. Os cavalos podem ser terapêuticos, ela comentou suavemente. Há algo na nobreza e honestidade deles que ajuda as pessoas a se reconectarem consigo mesmas. Alexandre a olhou com uma expressão indecifrável. É isso que você faz, doutora Monteiro. Você usa cavalos como terapia para os seus próprios problemas? A pergunta tinha uma ponta de agressividade que deixou Camila na defensiva. Não sei a que o senhor está se referindo. Uma veterinária jovem e talentosa que abandona São Paulo para trabalhar em uma fazenda isolada em Minas Gerais. Deve haver uma história por trás dessa decisão. Camila sentiu o rosto esquentar. A observação de Alexandre era precisa demais para ser casual. Nem todo mundo tem o privilégio de escolher as próprias circunstâncias, Sr. Vasconcelos. Alguns de nós simplesmente fazem o que é necessário para sobreviver. Touché. Alexandre levantou sua taça de vinho em um brinde sarcástico. Parece que nós dois estamos fugindo de algo. O resto do jantar passou em um silêncio tenso. Camila terminou seu prato rapidamente, ansiosa para escapar do olhar penetrante de Alexandre e de seus comentários pontiagudos. Quando Dona Rosa apareceu para retirar os pratos, Camila se desculpou educadamente. Eu preciso revisar minhas anotações sobre o programa do imperador para amanhã. Boa noite, Sr. Vasconcelos. Alexandre assentiu sem levantar os olhos de sua taça de vinho. Boa noite, doutora. Espero que a sua terapia equina funcione melhor do que a sua fuga de São Paulo funcionou. Camila saiu da sala de jantar com o rosto ardendo de indignação. Enquanto caminhava pelo caminho de pedras em direção à casa de hóspedes, ela se perguntou como ela havia interpretado Alexandre Vasconcelos tão mal. Ele não era apenas um homem duro e exigente. Ele era alguém que usava sarcasmo e agressividade como escudos para proteger feridas que claramente ainda não haviam cicatrizado. Já em seu quarto, Camila parou em frente à janela que dava para os estábulos. A luz da lua iluminava os edifícios de pedra, criando uma paisagem quase mágica. Na distância, ela conseguiu distinguir a silhueta de Alexandre caminhando lentamente em direção aos estábulos, provavelmente para fazer sua revisão noturna dos cavalos. Ela percebeu que os próximos dias seriam muito mais complicados do que ela havia previsto. Ela não apenas teria que provar que seu diagnóstico sobre o imperador estava correto, mas também teria que lidar com a personalidade complexa e contraditória do homem mais frustrante que ela já tinha conhecido em sua vida. Será que Camila vai conseguir manter seu profissionalismo diante das provocações de Alexandre, ou vai descobrir que por trás de sua rigidez se esconde algo que poderia mudar as vidas de ambos para sempre? Camila não conseguia dormir. As palavras de Alexandre ecoavam em sua mente como ecos persistentes que a mantinham acordada. Ela se levantou da cama e se aproximou da janela, precisando de ar fresco para clarear os pensamentos. A noite de setembro era fresca, mas agradável, com uma brisa suave que trazia os aromas noturnos do campo mineiro. Foi então que ela o viu. Alexandre estava no piquete principal, montando o imperador sob a luz prateada da lua cheia. Ele não usava sela, apenas uma manta, e a imagem era tão linda e melancólica que Camila sentiu a respiração se prender. O homem e o cavalo se moviam como uma única entidade, em uma dança silenciosa que falava de anos de entendimento mútuo e confiança absoluta. Sem pensar duas vezes, Camila colocou uma jaqueta por cima do pijama e se dirigiu aos estábulos. Seus pés descalços mal faziam barulho na grama molhada pelo orvalho. Ela parou ao lado da cerca do piquete, observando a cena com a fascinação de alguém que testemunha algo profundamente íntimo e pessoal. Alexandre não a tinha visto. Sua concentração estava completamente focada no imperador, e pela primeira vez, desde que o conheceu, Camila pôde observá-lo sem a armadura de arrogância que ele normalmente usava. Naquele momento, ele era apenas um homem se conectando com seu cavalo, vulnerável e autêntico. É lindo, Camila murmurou sem perceber. Alexandre se encolheu imediatamente, puxando as rédeas para parar o imperador. Ele se virou para ela com uma expressão de surpresa que rapidamente se transformou em irritação. O que você está fazendo aqui, doutora Monteiro? Já são quase 2 da manhã. Eu não conseguia dormir, respondeu Camila honestamente. Eu vi luz no piquete e... Me desculpe, eu não queria interromper.
Alexandre desmontou com um movimento suave, sua camisa branca brilhando como um fantasma na escuridão. Mesmo irritado, ele exibia uma elegância natural que fez Camila ficar ciente de sua própria aparência bagunçada. Este é o meu momento particular com o imperador, ele disse com a voz fria. Eu não costumo ter plateia. Por que o senhor está cavalgando sem sela? Perguntou Camila, genuinamente curiosa e ignorando o tom defensivo dele. Alexandre hesitou, como se fosse dar uma resposta rude, mas algo na expressão de Camila o fez parar. Talvez fosse a sinceridade em seus olhos verdes, ou talvez a forma como ela o estava observando sem julgar. A Sofia insistia em usar selas inglesas de competição, ele disse finalmente, acariciando o pescoço do imperador. Tudo tinha que ser perfeito, tecnicamente correto, pronto para impressionar os juízes. Depois que ela foi embora, eu descobri que eu prefiro isso. Sem artifícios, sem pretensões, apenas o cavalo e eu. A vulnerabilidade inesperada em sua voz fez Camila se aproximar alguns passos da cerca. A lua iluminava o rosto de Alexandre, revelando uma expressão de dor que ele normalmente mantinha escondida. O que aconteceu entre vocês? Perguntou ela suavemente. Alexandre a olhou por um longo momento, como se estivesse avaliando se podia confiar nela com aquela informação. A Sofia é uma amazona excepcional. Ele começou lentamente, com o olhar perdido em algum ponto no horizonte. Quando nós nos conhecemos, nós compartilhávamos a paixão por cavalos. Eu pensei que nós tínhamos encontrado algo especial, algo autêntico. Ele parou, visivelmente lutando para encontrar as palavras. Mas, Camila o incentivou. Mas eu descobri que para ela, os cavalos eram apenas ferramentas para o sucesso. O imperador, a estrela branca, todos eles eram meios para ganhar troféus, para impressionar a alta sociedade de São Paulo. Quando o meu negócio de consultoria começou a decair e eu não conseguia mais financiar as ambições competitivas dela, ele não terminou a frase, mas Camila entendeu. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de dor e entendimento mútuo. Os cavalos sentem quando são valorizados por motivos errados, Camila comentou finalmente. Talvez essa seja outra razão pela qual o imperador está deprimido. Ele sente falta dos tempos em que ele era amado por ele mesmo, não pelos troféus que ele podia ganhar. Alexandre a olhou com surpresa, como se ela fosse a primeira pessoa a realmente entender o que ele tinha passado. É por isso que você deixou São Paulo, doutora? Ele perguntou. Você também descobriu que as pessoas a valorizavam por motivos errados? Camila sentiu o peito se apertar. A pergunta dele tinha atingido exatamente o ponto de suas próprias feridas, ainda não cicatrizadas. Meu ex-namorado era outro veterinário, ela admitiu, surpreendendo a si mesma com sua honestidade. Eu pensei que nós compartilhávamos a paixão por ajudar animais, mas eu descobri que ele estava apenas interessado em usar a minha reputação e os meus contatos para construir o próprio prestígio. Quando eu me recusei a fundir nossas clínicas veterinárias sob o nome dele, ele a abandonou, Alexandre completou. Pior, ele começou a sabotar a minha reputação profissional, roubando clientes e espalhando boatos sobre a minha competência. São Paulo se tornou insustentável para mim. Alexandre se aproximou da cerca, ficando a apenas 1 metro de distância de Camila. Na luz da lua, seus olhos azuis pareciam mais suaves, menos defensivos. Nós dois fomos traídos por pessoas que diziam nos amar, ele murmurou. Talvez seja por isso que eu me conectei tão rapidamente com o problema do imperador, Camila refletiu. Eu reconheço o isolamento emocional, porque eu mesma o experimentei. O imperador se aproximou da cerca, como se sentisse a intensidade emocional da conversa. Ele estendeu o focinho em direção a Camila, que o acariciou suavemente. O gesto simples, mas íntimo, fez Alexandre observá-la com uma nova expressão. É a primeira vez que o imperador se aproxima voluntariamente de um estranho, ele comentou com espanto. Talvez ele sinta que eu não sou realmente uma estranha, respondeu Camila. Talvez ele reconheça alguém que também foi ferido. Naquele momento, uma conexão inexplicável se estabeleceu entre os três. A veterinária ferida, o empresário traído e o cavalo solitário. Era como se eles tivessem reconhecido no outro as mesmas cicatrizes emocionais que cada um carregava em silêncio. Doutora Monteiro. Camila, Alexandre disse usando o nome dela pela primeira vez. Talvez eu tenha julgado mal as suas motivações. E talvez eu também tenha julgado mal as suas, Alexandre.
O uso do nome dele criou uma intimidade repentina que os deixou cientes de quão perto eles estavam um do outro, de quão vulneráveis eles estavam dispostos a ser. Alexandre estendeu a mão através da cerca, não para apertar a de Camila, mas para tocar suavemente o rosto dela. O gesto foi tão inesperado e terno que Camila sentiu o coração acelerar perigosamente. Talvez nós dois precisamos aprender a confiar de novo, ele sussurrou. Será que esta revelação noturna é o começo de algo mais profundo entre Camila e Alexandre, ou as feridas do passado serão profundas demais para permitir que um novo amor floresça? Os dias seguintes trouxeram mudanças drásticas à rotina da Fazenda São Miguel. Camila havia convencido Alexandre a implementar seu programa de enriquecimento emocional para o imperador, e os resultados começaram a aparecer quase imediatamente. Em vez da rotina rígida anterior, o imperador agora tinha acesso a diferentes áreas da fazenda durante o dia. De manhã, ele podia pastar livremente no Prado do Norte, junto com a Estrela Branca e duas jovens éguas que tinham chegado recentemente, a Lua Dourada, uma potranca de temperamento ardente, e a Borboleta, uma égua mais velha de temperamento materno. Camila havia desenhado um circuito de obstáculos variados que mudava a cada 2 dias, mantendo a mente do imperador estimulada com novos desafios. Em vez da monótona pista circular, agora o semental percorria trilhas na floresta, atravessava riachos rasos e explorava diferentes seções da propriedade. É como ver um cavalo diferente renascer, Miguel comentou uma manhã, enquanto eles observavam o imperador galopando livremente pelo prado principal. O animal movia a cabeça com elegância, seus músculos se definiam perfeitamente sob a pelagem negra, e seus olhos brilhavam com uma vitalidade que tinha estado ausente por meses. Alexandre observava da varanda da casa principal, com uma xícara de café nas mãos e uma expressão de espanto a contragosto no rosto. Camila se aproximou dele, carregando um caderno cheio de observações detalhadas sobre o progresso do cavalo. As mudanças são inegáveis, Alexandre admitiu sem tirar os olhos do imperador. O apetite dele voltou completamente, e ontem à tarde eu o vi brincando com a lua dourada como se ele fosse um potro de novo. Camila sorriu, sentindo uma satisfação profissional profunda. Cavalos de linhagem nobre são especialmente sensíveis a seus ambientes emocionais. O imperador só precisava se lembrar de que a vida podia ser variada e interessante novamente, assim como as pessoas, Alexandre murmurou, e Camila detectou uma nota de introspecção na voz dele que não estava ali antes. Os últimos dias haviam criado uma nova dinâmica entre eles. Depois daquela conversa noturna no piquete, as barreiras defensivas de ambos começaram a se dissolver gradualmente. Alexandre não se mostrava mais sarcástico ou distante, e Camila tinha parado de pisar em ovos na presença dele. Eles trabalhavam juntos de forma natural, combinando a experiência veterinária de Camila com o conhecimento profundo de Alexandre sobre cada um de seus cavalos. Durante as refeições, as conversas deles evoluíram de uma troca de informações básicas para discussões apaixonadas sobre filosofia equina, técnicas de treinamento e suas visões pessoais sobre a relação entre humanos e animais. Camila, Alexandre disse de repente, você gostaria de me acompanhar nesta tarde? Eu quero te mostrar algo. O convite a pegou de surpresa, especialmente pelo tom quase tímido na voz de Alexandre. Onde? Em uma parte da fazenda que eu normalmente não mostro para os visitantes. Depois do almoço, Alexandre a guiou por uma trilha que se afastava dos edifícios principais e entrava em uma floresta de jequitibás centenários. O caminho serpenteava suavemente em subida, e Camila pôde apreciar a beleza selvagem da propriedade, além das áreas cuidadosamente cuidadas. Quantos hectares tem a fazenda? Ela perguntou enquanto eles caminhavam. 250 hectares, Alexandre respondeu. Mas essa seção é a minha favorita. É aqui que eu venho quando eu preciso pensar. Eles chegaram a uma clareira no topo de uma pequena colina. A vista era espetacular. Campos dourados se estendiam até o horizonte, pontilhados por pequenas vilas e atravessados por estradas que pareciam fitas prateadas daquela distância. No centro da clareira havia uma pequena capela de pedra, claramente muito antiga, com um sino modesto e uma porta de madeira desgastada pelo tempo. É linda, murmurou Camila, genuinamente impressionada.
Esta capela é do século XVI, Alexandre explicou, empurrando suavemente a porta de madeira. Os proprietários anteriores da fazenda a usavam para cerimônias de família, casamentos, batizados, funerais. O interior era simples, mas emocionante. Bancos de madeira escura se alinhavam em direção a um altar modesto, decorado com flores do campo que alguém havia colocado recentemente. A luz do sol entrava pelas pequenas janelas de vitrais coloridos, criando padrões coloridos nas paredes de pedra. "O senhor vem aqui com frequência?" perguntou Camila. Alexandre assentiu com o olhar perdido no altar. "Depois do divórcio, eu passei muitas horas aqui, tentando entender onde eu tinha errado, o que eu poderia ter feito de diferente." Ele se virou para Camila com um sorriso amargo. Ironia da vida. "Eu e a Sofia ficamos noivos aqui." Ela disse que era o lugar mais romântico que ela já tinha visto. Camila sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido ciúme, mas ela rapidamente ignorou. "Por que o senhor me trouxe aqui?" ela perguntou suavemente. Alexandre a olhou diretamente, e Camila viu em seus olhos azuis uma intensidade que a fez ficar ciente de quão sozinhos eles estavam naquele lugar isolado. "Porque eu quero que você saiba quem eu sou de verdade", ele respondeu. "Não o empresário cínico que você conheceu no primeiro dia, nem o proprietário de cavalos obcecado por controle. Eu quero que você conheça o homem, que vem a este lugar para buscar paz, quando o mundo exterior se torna complicado demais." A vulnerabilidade em sua voz fez Camila sentir que algo estava se movendo em seu peito, uma emoção que ela havia mantido cuidadosamente reprimida desde que chegou à fazenda. "Alexandre, Camila, estes últimos dias foram diferentes para mim. Não apenas pelo que você fez com o imperador, mas por como você me fez sentir." Ele se aproximou mais um passo, e Camila pôde sentir o cheiro masculino dele misturado com o cheiro de grama e sol. "Faz muito tempo que eu não me sinto genuinamente interessado em conhecer alguém." O coração de Camila começou a bater mais rápido. Ela sabia que eles estavam cruzando uma linha profissional que ela havia prometido manter intacta, mas a atração entre eles havia crescido gradualmente até se tornar impossível de ser ignorada. "Eu também sinto que algo está mudando", ela admitiu em voz baixa. "Mas eu tenho medo, Alexandre. Nós dois já fomos machucados antes." Alexandre levantou a mão para tocar suavemente o rosto dela, o mesmo gesto terno que ele havia feito naquela noite ao lado do piquete. "Talvez o medo seja exatamente a razão pela qual nós devemos tentar, porque nós dois sabemos o que é perder algo valioso, e isso vai nos fazer mais cuidadosos com o que nós estamos construindo." Antes que Camila pudesse responder, Alexandre se inclinou lentamente em direção a ela. O beijo foi suave no começo, hesitante, como se ele estivesse pedindo permissão. Mas quando Camila correspondeu, aprofundando o beijo, os dois se deixaram levar pela atração que eles vinham resistindo há dias. Quando eles finalmente se separaram, ambos estavam ofegantes. "O que nós vamos fazer agora?" Camila sussurrou. "Nós vamos viver um dia de cada vez", respondeu Alexandre, beijando a testa dela com ternura. Sem pressão, sem expectativas irreais, apenas duas pessoas feridas aprendendo a confiar de novo. Será que Camila e Alexandre vão conseguir construir algo duradouro sobre as bases de suas feridas do passado, ou as sombras de seus ex-parceiros vão voltar para sabotar esta nova chance de amor? A semana seguinte se passou em uma bolha de felicidade e cautela. Camila havia adiado indefinidamente o seu retorno a São Paulo, oficialmente para supervisionar a transição completa do programa de bem-estar equino. Uma desculpa transparente que ambos aceitaram com cumplicidade silenciosa. A relação entre Camila e Alexandre havia florescido de forma natural e orgânica. De manhã, eles tomavam café da manhã juntos na varanda da casa principal, onde Dona Rosa servia café fresco e bolos caseiros, enquanto eles planejavam as atividades diárias dos cavalos. Camila havia introduzido novos protocolos de saúde preventiva para todos os cavalos, e Alexandre havia começado a implementar programas de socialização que beneficiavam não apenas o imperador, mas todo o rebanho. "O senhor já considerou tornar isso um negócio?" perguntou Camila uma tarde, enquanto eles observavam a lua dourada ensinar a um jovem potro as dinâmicas sociais do grupo. Alexandre, que estava sentado ao lado dela na cerca do piquete, a olhou com curiosidade. "O que você quer dizer?"
A sua fazenda poderia se tornar um centro de reabilitação equina, explicou Camila, com seu entusiasmo crescendo enquanto ela desenvolvia a ideia. Não apenas para problemas físicos, mas para problemas emocionais e de comportamento. O senhor poderia combinar a sua experiência empresarial com o meu conhecimento veterinário. Os olhos de Alexandre se iluminaram com uma faísca que Camila não tinha visto desde que o conheceu. Você está sugerindo que nós nos tornemos sócios comerciais? Eu estou sugerindo que nós nos tornemos sócios em tudo, respondeu Camila, surpreendendo a si mesma com sua ousadia. Alexandre desceu da cerca e ficou em frente a ela, pegando as mãos dela. Camila, você tem certeza? Isso significaria que você se mudaria para cá permanentemente, que deixaria para trás a sua vida em São Paulo, que arriscaria tudo em algo que nós mal estamos começando a construir juntos. Camila tinha considerado exatamente essas implicações por dias. Sua antiga vida em São Paulo parecia uma roupa que não lhe servia mais, desconfortável e restritiva. Em Minas Gerais ela havia encontrado não apenas amor, mas também propósito. A minha vida em São Paulo era uma existência, não uma vida de verdade. Ela respondeu com convicção. Aqui, com você, com os cavalos, eu sinto que eu finalmente estou onde eu pertenço. Alexandre a beijou com uma ternura que falava de promessas futuras e sonhos compartilhados. Naquela noite, durante o jantar, eles contaram a notícia para Dona Rosa, que não conseguiu esconder sua alegria. Eu sabia que isso ia acontecer. Ela exclamou aplaudindo com as mãos cheias de farinha. O Miguel também sabia. Nós estamos apostando há dias sobre quando vocês iriam oficializar. Apostando? Perguntou Camila, rindo. O Miguel dizia que seria antes do fim do mês. Eu achava que vocês precisariam de mais tempo. Dona Rosa piscou um olho. Parece que o Miguel ganhou a aposta. Os dias seguintes foram um turbilhão de planejamento. Camila viajou para São Paulo para encerrar sua clínica veterinária e pegar seus pertences pessoais. Alexandre, enquanto isso, consultou com arquitetos locais sobre as modificações necessárias para transformar parte da fazenda em instalações profissionais de reabilitação equina. Durante os 3 dias de sua ausência, Camila percebeu o quanto sua perspectiva havia mudado. São Paulo, a cidade que tinha sido a sua casa por anos, agora lhe parecia muito barulhenta, muito impessoal. Ela se pegou com saudades do cheiro dos jequitibás, do som dos cascos dos cavalos e, especialmente, do sorriso de Alexandre quando ele a via chegar aos estábulos todas as manhãs. Seu ex-namorado, Diogo, apareceu inesperadamente em sua antiga clínica no último dia. Camila, ele disse com aquele sorriso charmoso que ela um dia havia achado irresistível, eu soube que você está indo embora de vez. Você não acha que está sendo um pouco precipitada? Camila o observou com a objetividade que a distância temporal e emocional lhe deram. Diogo ainda era atraente, ainda tinha aquela autoconfiança arrogante que projetava sucesso profissional. Mas agora, ela podia ver o que ela havia ignorado antes. A superficialidade de seu charme, a forma calculada como ele avaliava cada situação em termos de benefício pessoal. Não, Diogo, ela respondeu calmamente. Pela primeira vez em muito tempo, eu estou sendo exatamente o que eu preciso ser. Você vai mesmo enterrar a sua carreira em alguma cidadezinha por um capricho romântico? A condescendência no tom dele era para fazê-la duvidar, para ativar suas inseguranças. No passado, isso provavelmente teria funcionado. Eu não estou enterrando a minha carreira, Camila respondeu com firmeza. Eu estou a elevando a algo que realmente me importa. Quando Diogo percebeu que a sua estratégia não estava funcionando, ele mudou de tática. Olha, Camila, eu sei que as coisas terminaram mal entre nós, mas eu estive pensando, nós poderíamos tentar de novo. Desta vez seria diferente. Camila sentiu uma mistura de compaixão e aborrecimento. Diogo não tinha mudado nada. Ele apenas tinha perdido o que ele achava que poderia pegar de volta quando quisesse. Diogo, eu te desejo o melhor, mas o meu futuro está em Minas Gerais, com o Alexandre e com o trabalho que nós estamos construindo juntos. Quando ela voltou para a fazenda ao entardecer do 3º dia, Alexandre estava esperando por ela no caminho principal. A forma como o rosto dele se iluminou quando ele a viu confirmou que ela tinha tomado a decisão certa. Como foi tudo? Ele perguntou, abraçando-a com uma intensidade que falava de como ele sentia a falta dela. Perfeito, respondeu Camila,
inalando o cheiro familiar dele. Está tudo oficialmente encerrado. Eu sou completamente sua. Completamente minha, brincou Alexandre. E o que eu sou? Completamente meu, respondeu Camila, ficando nas pontas dos pés para beijá-lo. Naquela noite, enquanto eles jantavam na varanda sob as estrelas, Alexandre mostrou a ela os planos preliminares para a reforma da fazenda. Eles tinham projetado novos estábulos especializados, uma clínica veterinária completamente equipada e áreas de terapia ao ar livre. Como nós vamos chamar o nosso centro? Perguntou Camila, estudando os planos com fascinação. Que tal Centro de Reabilitação Equina Imperador? Alexandre sugeriu, em homenagem ao cavalo que nos uniu. Camila sorriu, pensando no semental que havia sido o catalisador de tudo o que eles tinham agora. Perfeito. O imperador aprovaria. Como se ele tivesse ouvido o seu nome. Um relincho suave veio dos estábulos, fazendo os dois rirem. Ele definitivamente aprova, Alexandre confirmou. Será que Camila e Alexandre vão conseguir tornar os seus sonhos compartilhados realidade? Ou novas complicações inesperadas vão colocar à prova a sua nova sociedade, tanto romântica quanto profissional? 2 meses após a mudança definitiva de Camila para a fazenda, o Centro de Reabilitação Equina Imperador estava quase pronto para abrir oficialmente. Os novos estábulos especializados tinham sido concluídos. A clínica veterinária estava equipada com a tecnologia mais avançada disponível no Brasil. E Camila havia estabelecido protocolos inovadores que combinavam medicina veterinária tradicional com técnicas de bem-estar emocional. O primeiro caso oficial deles chegou em uma chuvosa manhã de terça-feira de novembro. Um caminhão de transporte de cavalos parou em frente à entrada principal, levando uma carga muito especial. — Você tem certeza disso? Perguntou o motorista, um senhor de aparência preocupada. Este cavalo está há 3 semanas sem permitir que ninguém se aproxime dele. Camila trocou um olhar com Alexandre antes de se aproximar do caminhão. Através das barras de metal, eles podiam ver um semental da raça manga-larga marchador de pelagem baia, claramente magnífico, mas mostrando todos os sinais de um trauma grave. Ele tinha cicatrizes visíveis no pescoço e nos flancos, e seus olhos mostravam uma mistura de medo e agressividade que Camila reconheceu imediatamente. — Qual é a história dele? Ela perguntou ao proprietário, um empresário de São Paulo chamado Carlos Martins, que tinha chegado em um carro separado. — O nome dele é Trovão, Carlos explicou com a voz cansada. Ele era o meu orgulho e a minha alegria até 1 mês atrás. Ele participava de competições de marcha clássica. Era gentil como um cordeiro. Mas ele sofreu um acidente durante um show equestre. Uma falha no sistema de som criou um barulho ensurdecedor. O Trovão se assustou e, no pânico que se seguiu, vários objetos de metal caíram em cima dele. Camila observou as cicatrizes com um olhar profissional, mas era evidente que as feridas físicas haviam cicatrizado. O problema agora era puramente psicológico. Desde então, nós não conseguimos nos aproximar dele sem que ele entre em pânico total, Carlos continuou. Eu consultei 3 veterinários diferentes. Todos disseram que ele está perfeito fisicamente, mas emocionalmente. É como se ele tivesse perdido toda a confiança nos humanos. Alexandre se aproximou do caminhão lentamente, falando em voz baixa e calma. Olá, Trovão. Eu sei que você está com medo, mas você está seguro aqui. O cavalo recuou imediatamente para o fundo do caminhão, com os olhos brancos de terror. Nós vamos precisar de pelo menos 6 semanas, disse Camila, depois de observar a reação do animal. E eu não posso garantir resultados. O trauma psicológico em cavalos pode ser muito complexo de se tratar. Doutora Monteiro, Carlos se aproximou com uma expressão desesperada. O Trovão é descendente direto de uma linhagem real. Ele vale mais de R$500 mil. Mas mais importante do que isso, eu o amo como se ele fosse meu filho. Por favor, faça o que for possível. A saída do Trovão do caminhão foi uma operação que exigiu 2 horas de paciência extrema. Finalmente, eles conseguiram guiá-lo até uma das baias especiais que Camila havia projetado para casos de reabilitação, maior do que as baias tradicionais, com paredes acolchoadas e uma entrada dupla que permitia uma fuga rápida se o animal se sentisse preso. Nos primeiros dias, Trovão se recusou a comer na presença de humanos.
Camila teve que desenvolver um sistema complexo de alimentação remota que permitisse ao cavalo se nutrir sem se sentir ameaçado pela presença humana. É como se ele tivesse esquecido que nós existimos, Miguel comentou uma tarde, enquanto eles observavam o trovão de uma distância segura. Ele não esqueceu, Camila respondeu pensativamente. Ele aprendeu a nos associar a perigo. Nós precisamos ensinar a ele de novo que os humanos podem ser fontes de conforto, não apenas de ameaça. O progresso era dolorosamente lento. Camila passava horas todos os dias simplesmente sentada perto da baia do trovão, lendo em voz alta ou trabalhando em seu notebook, permitindo que o cavalo se acostumasse gradualmente à presença humana sem a pressão de interagir. Alexandre a observava com uma mistura de admiração e preocupação. Você tem certeza de que isso vai funcionar? Ele perguntou uma noite, após um dia particularmente frustrante em que Trovão tinha rejeitado qualquer tentativa de aproximação. Não, Camila respondeu honestamente, mas eu tenho que tentar. Se nós não pudermos ajudar o Trovão, como nós podemos nos chamar de centro de reabilitação? Era o primeiro teste real deles como sócios profissionais e Camila podia sentir a pressão. Eles não apenas tinham a responsabilidade para com o Trovão e o seu proprietário, mas também estavam estabelecendo a reputação do seu centro. O fracasso teria consequências que iriam muito além de um único caso. Uma noite, trabalhando até tarde na clínica enquanto preparava um novo protocolo de tratamento para Trovão, Camila ouviu um barulho estranho vindo dos estábulos. Já era quase meia-noite, tarde demais para que fosse Alexandre fazendo sua ronda habitual. Ela se aproximou dos estábulos com cuidado, levando apenas uma pequena lanterna para não alarmar os animais. O que ela viu a surpreendeu completamente. Imperador estava no corredor central, em frente à baia do Trovão, e os dois cavalos pareciam estar se comunicando através das barras. O Trovão, que tinha rejeitado qualquer contato por semanas, estava permitindo que o Imperador se aproximasse. E mais do que isso, ele parecia encontrar conforto na presença do semental negro. "O que você está fazendo aqui, amigo?" Camila murmurou, se aproximando lentamente do Imperador. Nesse momento, Alexandre apareceu atrás dela, também carregando uma lanterna. "Eu ouvi barulhos e vim investigar", ele explicou em voz baixa. "Há quanto tempo eles estão assim?" "Eu não sei, mas olhe isso." Eles observaram fascinados como o Imperador parecia estar acalmando o Trovão com sua mera presença. O cavalo baio tinha parado de mostrar sinais de ansiedade e estava respondendo às vocalizações suaves do semental negro. "É terapia equina natural", Camila murmurou com uma excitação crescente. "O Imperador está fazendo o que nós não fomos capazes de fazer, mostrar ao Trovão que este lugar é seguro. Você acha que nós deveríamos deixar o Imperador passar mais tempo com o Trovão?" Camila assentiu lentamente. "É arriscado, mas pode ser exatamente o que o Trovão precisa. Não apenas a presença humana para a cura, mas também a companhia de um cavalo que superou o seu próprio trauma emocional." No dia seguinte, eles implementaram um novo protocolo, sessões supervisionadas de socialização entre o Imperador e o Trovão. Os resultados foram imediatamente evidentes. Na presença do Imperador, Trovão se mostrava mais relaxado, mais disposto a tolerar a presença humana por perto. Uma semana depois, Camila conseguiu tocar no focinho do Trovão pela primeira vez, enquanto o Imperador estava presente. Foi um momento de triunfo que ambos os sócios celebraram como um marco importante. "Nós conseguimos", Alexandre murmurou, abraçando Camila enquanto eles observavam Trovão interagir pacificamente com os dois cavalos e humanos. "Nós conseguimos", Camila confirmou, sentindo uma satisfação profissional profunda. O primeiro caso deles tinha sido um sucesso, mas também havia estabelecido algo mais importante: a confiança mútua na capacidade deles de trabalharem juntos para enfrentar desafios complexos. Será que este primeiro sucesso é o começo de uma série de triunfos para o Centro de Reabilitação Equina Imperador, ou vão surgir novas complicações que vão colocar à prova não apenas as suas habilidades profissionais, mas também a sua relação pessoal? A notícia do sucesso com o Trovão se espalhou rapidamente pela comunidade equina brasileira. Em questão de semanas, Camila e Alexandre começaram a receber pedidos de proprietários de todo o Brasil, alguns com casos ainda mais complexos do que o do semental manga larga marchador. No entanto, com o sucesso,
vieram também pressões inesperadas. Vocês não podem cuidar de todos esses casos com as instalações atuais, Roberto Ferreira argumentou durante uma visita inesperada em uma manhã de quinta-feira. O ex-sócio comercial de Alexandre tinha chegado de São Paulo com uma proposta que imediatamente colocou os dois sócios em alerta máximo. Roberto era um homem de 40 anos, impecavelmente vestido em um terno de grife e uma atitude que exalava ambição empresarial. Seu sorriso era perfeito, seu aperto de mão firme, e seus olhos calculavam constantemente o valor monetário de tudo o que ele observava. A demanda por seus serviços poderia gerar milhões de reais por ano, Roberto continuou, estendendo uma pasta cheia de projeções financeiras sobre a mesa da sala de jantar. Mas vocês precisam de capital para se expandir adequadamente. Vocês precisam da minha experiência em desenvolvimento de negócios. Camila trocou um olhar preocupado com Alexandre. Nas últimas semanas, eles tinham sido felizes cuidando de um caso de cada vez, construindo sua reputação gradualmente e mantendo o foco personalizado que eles consideravam essencial para o sucesso do tratamento. O que você propõe exatamente? Alexandre perguntou com cautela. Uma expansão completa. Roberto abriu plantas arquitetônicas elaboradas. Triplicar o número de baias. Construir instalações para 50 cavalos simultaneamente. Contratar uma equipe de 10 veterinários especialistas. Transformar isso no maior centro de reabilitação equina da América Latina. Camila sentiu o estômago se contrair ao ver as plantas. A visão de Roberto transformaria o refúgio íntimo deles em uma operação comercial enorme que teria pouca semelhança com o que eles tinham construído juntos. Roberto, Alexandre disse lentamente, quando nós conversamos sobre isso por telefone, você não mencionou uma expansão tão agressiva, porque eu sabia que você seria relutante. Roberto sorriu com condescendência. Mas pense nisso, Alex. Você tem a chance de criar algo realmente revolucionário. Imagine o impacto que vocês poderiam ter com recursos adequados. E qual seria a sua participação em tudo isso? Camila perguntou diretamente. Roberto a avaliou com um olhar que não conseguia esconder completamente o seu desdém, pelo que ele obviamente considerava uma amadora bem-intencionada. Eu investiria 2 milhões de reais inicialmente e assumiria o controle operacional do negócio. O Alexandre e você manteriam o controle técnico, é claro. É claro, Camila repetiu com ironia mal contida. Alexandre se levantou da mesa e caminhou até a janela que dava para os estábulos, onde eles podiam ver o imperador e o trovão pastando pacificamente juntos. Roberto, eu preciso de um tempo para pensar sobre isso. Não muito tempo, Roberto pressionou. Há outros investidores interessados no conceito de reabilitação equina. Se nós não agirmos rápido, outra pessoa poderia desenvolver algo parecido. Depois que Roberto foi embora, Camila e Alexandre ficaram em silêncio por vários minutos, ambos processando as implicações da proposta. O que você acha? Alexandre perguntou finalmente. Camila respirou fundo antes de responder. Eu acho que o Roberto vê dinheiro onde nós vemos cavalos. A proposta dele transformaria o nosso centro em uma fábrica de tratamentos, não em um refúgio de cura. Mas ele está certo sobre uma coisa. Alexandre se virou para ela. Nós estamos recusando casos porque não temos capacidade suficiente. Há cavalos que poderiam se beneficiar do nosso trabalho e nós não podemos ajudá-los. Camila sentiu a tensão que vinha crescendo entre os ideais pessoais deles e as exigências da realidade comercial. Você prefere quantidade ou qualidade? Ela perguntou. Eu prefiro encontrar um equilíbrio, Alexandre respondeu, mas eu não tenho certeza se isso é possível. Naquela tarde, enquanto Camila examinava o trovão, ela notou que o cavalo havia regredido um pouco em seu progresso. Era sutil, mas seus olhos mostravam novamente aquela vigilância excessiva que tinha começado a diminuir. O que está acontecendo, amigo? Ela murmurou, examinando-o cuidadosamente. Miguel se aproximou com uma expressão preocupada. Doutora, eu notei que vários cavalos estão um pouco mais nervosos desde hoje de manhã. Camila franziu a testa. Os cavalos eram incrivelmente sensíveis a mudanças emocionais em seu ambiente, e a tensão gerada pela visita de Roberto poderia ter alterado a atmosfera calma que eles tinham trabalhado tanto para criar. Miguel, você notou algo diferente no seu Alexandre hoje de manhã? O capataz assentiu pensativamente.
Ele estava mais tenso do que o normal. E aquele senhor de São Paulo, a energia dele era muito agressiva, muito calculista. Os cavalos sentem essas coisas. Camila percebeu que eles tinham chegado a um ponto crucial. Eles não apenas tinham que decidir sobre o futuro comercial do seu centro, mas também tinham que proteger o ambiente terapêutico, que era essencial para o sucesso dos tratamentos deles. Naquela noite, durante o jantar, Alexandre parecia perdido em seus pensamentos. No que você está pensando? Camila perguntou. Na minha vida anterior em São Paulo, ele respondeu lentamente. O Roberto está certo sobre muitas coisas. Eu sei como o mundo dos negócios funciona. Eu sei como maximizar lucros e expandir operações. Camila sentiu um arrepio de apreensão. Mas eu também me lembro por que eu deixei aquele mundo. Eu me lembro de como a pressão por crescimento constante pode corromper até as melhores intenções. Alexandre a olhou com uma intensidade que fez Camila sentir que ele podia ver diretamente a sua alma. O que você quer que a gente faça? Ele perguntou. Camila pegou a mão dele na mesa. Eu quero que a gente mantenha o que nós construímos juntos. Eu quero que a gente cresça, mas de forma orgânica, mantendo a nossa essência. Eu quero que a gente continue sendo um refúgio, não uma empresa. Mesmo se isso significar recusar a chance de ajudar mais cavalos? Especialmente por essa razão, Camila respondeu firmemente. O Roberto quer transformar isso em uma linha de montagem. Nós acreditamos em tratamento individualizado. Nós não podemos fazer as duas coisas. Alexandre sorriu pela primeira vez desde a manhã. Sabe o que me fez apaixonar por você? O quê? A sua capacidade de ver as coisas com clareza, sem se deixar cegar por possibilidades que parecem tentadoras, mas que comprometem os seus princípios. Ele se levantou da cadeira e se ajoelhou ao lado da de Camila. Camila Monteiro, você quer ser a minha sócia para a vida toda nos negócios e em tudo o mais? Será que esta proposta inesperada de Alexandre é o começo de um compromisso mais profundo entre eles? Ou as pressões externas vão conseguir dividir o casal, justamente quando o amor deles parecia mais sólido? Camila ficou sem ar por um momento, olhando para os olhos azuis de Alexandre, que brilhavam com uma intensidade que ela nunca tinha visto antes. A proposta tinha sido tão inesperada, tão perfeitamente sincronizada com o momento de incerteza que eles estavam passando, que ela sentiu como se o mundo tivesse parado de girar por um instante. Alexandre, ela murmurou com a voz tremendo um pouco. Você está... Eu estou completamente certo, ele respondeu pegando as mãos dela. Camila, estes últimos meses com você foram os mais autênticos da minha vida. Eu não quero apenas construir um negócio juntos. Eu quero construir uma vida inteira. Camila sentiu os olhos se encherem de lágrimas de felicidade. Mas você não tem um anel? Ela brincou, tentando deixar o momento menos intenso. Alexandre sorriu com aquela expressão travessa que ela tinha aprendido a amar. Espere aqui, ele disse, se levantando rapidamente. Ele voltou 5 minutos depois com uma pequena caixa de veludo azul marinho. Quando ele a abriu, Camila ficou sem ar. O anel era perfeito. Um solitário de diamante clássico, mas elegante, em ouro branco. Exatamente o tipo de joia que ela teria escolhido para si mesma se ela tivesse tido a chance de projetar o anel perfeito. Como... Ela começou a perguntar. Dona Rosa, Alexandre admitiu com um sorriso. Eu pedi o conselho dela sobre que tipo de anel você gostaria. Aparentemente ela tinha notado como você admirava o anel de noivado da neta do prefeito durante a feira da cidade, no mês passado. Camila riu através das lágrimas, lembrando-se perfeitamente do momento. Dona Rosa não perdia nenhum detalhe do que acontecia na fazenda. Então, Camila Monteiro, Alexandre se ajoelhou novamente. Você quer se casar comigo? Você quer ser a minha sócia na vida, no amor e em todos os sonhos que nós pudermos construir juntos? Sim, Camila respondeu sem hesitar. Sim, eu quero me casar com você. Quando Alexandre deslizou o anel no dedo dela, os dois sentiram que algo sagrado tinha sido concluído entre eles. O anel lhe servia perfeitamente, como se tivesse sido projetado especialmente para a mão dela. Eles se beijaram com uma paixão que continha não apenas amor, mas também a promessa de um futuro compartilhado cheio de possibilidades. Quando eles se separaram, ambos estavam ofegantes e sorrindo como adolescentes apaixonados. E o que nós fazemos com o Roberto? Camila perguntou, lembrando-se de repente da proposta que tinha catalisado aquela declaração. Nós dizemos não,
Alexandre respondeu com absoluta firmeza. Nós dizemos a ele que nós decidimos manter o nosso centro pequeno, personalizado e fiel aos nossos princípios. Você não vai se arrepender de recusar tanto dinheiro? Alexandre pegou o rosto dela nas mãos, olhando-a com uma intensidade que a fez sentir como se ela fosse a única mulher no mundo. Camila, o dinheiro que o Roberto oferece é tentador, mas para que serve se comprometer o que nós realmente valorizamos? Eu prefiro construir algo pequeno e autêntico com você do que algo grande e vazio com ele. Naquela noite, eles ligaram para Dona Rosa para dar a notícia. A senhora apareceu na sala de jantar, com lágrimas de alegria nos olhos e uma garrafa de champanhe que ela tinha guardado para uma ocasião especial por anos. Eu sabia que isso ia acontecer, Dona Rosa exclamou, abraçando Camila com uma força materna. Desde o primeiro dia que eu a vi chegar, eu soube que você era a mulher que o seu Alexandre estava esperando, sem saber. Miguel também apareceu, aparentemente chamado por Dona Rosa através de algum sistema de comunicação misterioso que funcionava na fazenda. O capataz, normalmente um homem de poucas palavras, se aproximou de Alexandre com um sorriso largo. Parabéns, seu Alexandre. A doutora é uma mulher excepcional. Ela tem a minha aprovação total. Obrigado, Miguel. Alexandre respondeu claramente emocionado com a bênção do homem que tinha sido a sua mão direita por tantos anos. Na manhã seguinte, Camila acordou com a sensação de que tudo tinha mudado e, ao mesmo tempo, continuava exatamente igual. O anel em seu dedo captava a luz do sol da manhã que entrava pelas janelas do seu quarto, criando pequenos arco-íris nas paredes. Ela se dirigiu aos estábulos como ela tinha feito todas as manhãs por meses, mas agora ela o fazia como a futura esposa de Alexandre, não apenas como a sócia comercial e romântica dele. O imperador a recebeu com um relincho suave, como se ele sentisse que algo importante tinha mudado na vida dela. Camila o acariciou com um carinho especial, lembrando-se de que este cavalo magnífico tinha sido o catalisador de tudo o que ela tinha agora. Obrigada, amigo, ela murmurou para ele. Se você não tivesse ficado entediado e deprimido, eu nunca teria conhecido o seu pai humano. Alexandre apareceu atrás dela, envolvendo-a com os braços por trás. Falando com o nosso cupido equino, eu estava agradecendo a ele por nos unir, Camila respondeu, recostando a cabeça em seu peito. Sabe de uma coisa? Eu acho que o imperador sabia exatamente o que ele estava fazendo. Cavalos de linhagem nobre são muito inteligentes. Eles passaram o resto da manhã planejando a resposta deles para Roberto. Eles decidiram ser diretos, mas educados, explicando que eles tinham escolhido manter o centro deles pequeno e focado na qualidade individual dos tratamentos. Quando Roberto ligou naquela tarde, Alexandre foi claro e firme. Roberto, eu agradeço a sua confiança em nosso projeto, mas eu e a Camila decidimos manter o centro como ele está. Nós não estamos interessados em uma expansão em massa. A resposta de Roberto foi previsivelmente negativa. Alex, você está cometendo um erro terrível. Você está deixando que as emoções nublem o seu julgamento empresarial. Não, Alexandre respondeu com calma. Eu estou deixando que os meus valores guiem as minhas decisões empresariais. Existe uma diferença. Depois de desligar, Camila se aproximou de Alexandre com uma expressão preocupada. Você acha que nós fizemos a coisa certa? Eu tenho certeza absoluta, ele respondeu beijando a testa dela. Camila, nós construímos algo lindo aqui. Algo que funciona porque é autêntico e pessoal. Por que nós arriscaríamos isso por dinheiro? Naquela tarde, eles receberam a confirmação de que eles tinham tomado a decisão certa. Carlos Martins, o proprietário do Trovão, chegou para levar o seu cavalo completamente reabilitado de volta para casa. Eu não consigo acreditar na transformação, Carlos murmurou, observando como o Trovão se aproximava dele com confiança pela primeira vez em meses. É como se ele tivesse recuperado não apenas a sua confiança, mas também a sua alma. Camila observou o reencontro entre o homem e seu cavalo com uma satisfação profunda. Este era exatamente o tipo de momento que fazia o trabalho deles ter um significado de verdade. Como vocês fizeram isso? Carlos perguntou. Tempo, paciência e muito amor, Camila respondeu simplesmente. Não há atalhos para curar traumas emocionais. Quando o caminhão se afastou, levando o Trovão de volta para São Paulo, Camila e Alexandre ficaram parados no caminho de mãos dadas. Você está pronta para o próximo desafio? Alexandre perguntou.
Com você, eu estou pronta para qualquer coisa, Camila respondeu. Será que Camila e Alexandre vão conseguir manter a sua visão íntima e pessoal do centro, enquanto enfrentam as pressões de um mercado que exige expansão constante, ou eles vão descobrir novas formas de equilibrar os seus ideais com a realidade comercial? 6 meses após o noivado, Camila e Alexandre tinham estabelecido uma rotina perfeita em sua vida compartilhada. O Centro de Reabilitação Equina. Imperador tinha tratado com sucesso 15 cavalos, mantendo uma taxa de sucesso de 100%. A reputação deles tinha se espalhado por todo o Brasil, mas eles tinham resistido cuidadosamente à tentação de se expandir além da sua capacidade de manter a atenção personalizada que eles consideravam essencial. Era uma manhã de maio particularmente linda, quando o caso que colocaria à prova tudo o que eles tinham construído juntos chegou. O caminhão que parou em frente à fazenda era diferente de todos os anteriores. Era um transporte de luxo, completamente climatizado, com o brasão de uma família nobre brasileira pintado nas laterais. Do carro que o acompanhava, desceu um homem distinto de cerca de 60 anos, vestido com a elegância natural que só vem com gerações de aristocracia. Eu sou o Conde de Mendonça. Ele se apresentou com uma voz culta que ecoava com séculos de autoridade. Eu vim solicitar os serviços de vocês para um caso extraordinariamente delicado. Camila trocou um olhar preocupado com Alexandre. O título de nobreza e a formalidade do conde sugeriam que este caso poderia trazer complicações que iam além da veterinária. No que podemos ajudá-lo, conde? Alexandre perguntou educadamente. O meu cavalo aristocrata é o último descendente puro de uma linhagem real que remonta ao século XV. O conde explicou com uma gravidade solene. Ele foi criado pela minha família por 500 anos. Ele não é apenas um cavalo, ele é um tesouro histórico vivo. Do caminhão, 2 ajudantes experientes descarregaram cuidadosamente um semental da raça manga-larga marchador que literalmente tirou o fôlego de Camila. Aristocrata era a perfeição equina absoluta. Sua pelagem branca brilhava como pérolas, sua postura era majestosa e cada linha de seu corpo falava de séculos de criação seletiva cuidadosa. Ele é magnífico, Camila murmurou com uma admiração genuína. E completamente traumatizado, o conde acrescentou com uma tristeza visível. Há 3 semanas, a minha neta de 16 anos tentou montá-lo sem a supervisão adequada. O aristocrata se assustou e a derrubou. Ela não se feriu gravemente, apenas quebrou um braço, mas desde então o cavalo desenvolveu uma fobia específica por mulheres jovens. Camila sentiu o coração afundar. Um cavalo com uma fobia específica por mulheres apresentava desafios únicos para uma veterinária mulher. O senhor permitiu que outros veterinários o examinassem? Ela perguntou. Nós tentamos com 4 especialistas diferentes. O conde respondeu. Todos homens por motivos óbvios, mas nenhum deles conseguiu um progresso significativo. A reputação de vocês para casos impossíveis é o que me traz aqui. Alexandre se aproximou do caminhão com cuidado, falando em voz baixa e calma. O cavalo permitiu que ele se aproximasse, mas quando Camila deu um passo à frente, o animal recuou imediatamente, mostrando sinais claros de ansiedade. Isso vai ser complicado, Camila murmurou. Há mais. O conde continuou, com a expressão ainda mais grave. Em 2 meses, o aristocrata precisa participar da grande gala real de São Paulo. É uma tradição de família que não pode ser quebrada. Se ele não for reabilitado até lá, ele deixou a implicação no ar. Mas Camila entendeu a magnitude da pressão. Não era apenas um cavalo traumatizado. Era um símbolo histórico da família, com obrigações sociais que não podiam ser adiadas. E se nós não conseguirmos reabilitá-lo completamente em 2 meses? Alexandre perguntou. O conde os olhou com uma intensidade que falava de decisões difíceis. Então eu terei que considerar retirá-lo permanentemente de qualquer atividade pública. 500 anos de tradição da família terminariam comigo. Camila sentiu o peso da responsabilidade como uma pressão física no peito. Não era apenas o bem-estar de um cavalo que estava em jogo, mas o legado histórico de uma família inteira. Eu preciso de uma noite para considerar se nós podemos aceitar este caso, ela disse finalmente. O conde assentiu com compreensão. É claro, mas eu devo avisá-los. Eu recebi outras ofertas de centros internacionais. Se vocês não puderem me ajudar,
Eu terei que explorar essas opções. Naquela noite, Camila e Alexandre caminharam por horas nas trilhas da fazenda, discutindo as implicações do caso do aristocrata. É exatamente o tipo de desafio para o qual nós construímos este centro, Alexandre argumentou. Um caso que exige técnicas inovadoras e atenção completamente personalizada. Mas também é exatamente o tipo de pressão que nós tentamos evitar, Camila respondeu. Se nós falharmos, nós não perdemos apenas um paciente. Nós destruímos 500 anos de história da família. Eles pararam ao lado do rio que atravessava a fazenda, ouvindo o murmúrio suave da água correndo na escuridão. Camila, Alexandre disse suavemente, você se lembra do que você me disse quando você decidiu ficar aqui permanentemente? Que eu tinha encontrado o meu propósito, ela respondeu. Exatamente. O seu propósito é ajudar cavalos que outros veterinários consideraram casos perdidos. O aristocrata é exatamente isso. Camila sabia que Alexandre tinha razão, mas ela também sentia o peso de suas próprias limitações. E se o meu gênero impedir que eu o trate de forma eficaz? Alexandre pegou as mãos dela, olhando-a com aquela intensidade que sempre a fazia sentir que ela podia superar qualquer desafio. Então, nós vamos encontrar uma forma inovadora de superar isso, juntos, como nós sempre fizemos. Camila respirou fundo, sentindo a determinação substituir gradualmente a ansiedade. Você tem certeza de que quer arriscar a reputação do nosso centro em um caso tão arriscado? Eu tenho certeza de que quero apostar em você, Alexandre respondeu sem hesitar. Em nós, no que nós podemos conseguir quando nós trabalhamos juntos. Na manhã seguinte, Camila ligou para o conde para confirmar que eles aceitariam o caso do aristocrata. Excelente, o conde respondeu com um alívio audível. Mas eu devo insistir em uma condição. Qual? Eu quero a documentação completa do progresso. Fotos, vídeos, relatórios diários. Se este for realmente o fim da linha para o aristocrata, eu quero um registro completo de tudo o que vocês tentaram. Camila sentiu um arrepio de apreensão. A documentação significava que qualquer falha seria registrada permanentemente, mas ela também entendia a perspectiva do conde. Entendido, ela respondeu. Ele terá a documentação completa. Quando ela desligou o telefone, Alexandre a abraçou por trás. Pronta para o maior desafio da nossa carreira? Camila se virou em seus braços e o beijou com uma mistura de determinação e terror. Pronta, ela respondeu. Mas, Alexandre, se isso não funcionar, vai funcionar. Ele a interrompeu com absoluta confiança. Porque nós temos algo que nenhum outro centro de reabilitação tem. O quê? Amor genuíno pelo que nós fazemos e fé completa um no outro. Será que Camila e Alexandre vão conseguir superar o caso mais desafiador de suas carreiras, ou este cavalo histórico com uma fobia específica vai representar a primeira falha que pode destruir tudo o que eles construíram juntos? Os 2 meses seguintes foram os mais intensos na história do Centro de Reabilitação Equina Imperador. Camila desenvolveu um protocolo completamente inovador para tratar a fobia específica do aristocrata por mulheres, usando uma combinação de terapia de dessensibilização gradual e técnicas de confiança mediadas pelo imperador como intermediário. O processo começou com Camila trabalhando com o aristocrata apenas através de Alexandre. O semental negro agia como uma ponte emocional, permitindo que o cavalo aristocrático se acostumasse gradualmente à presença feminina sem ativar seus mecanismos de pânico. É como terapia psicológica equina, o conde comentou durante uma de suas visitas semanais, observando fascinado como o imperador parecia traduzir as intenções calmas de Camila para o aristocrata. Dona Rosa foi fundamental no processo, fornecendo uma presença feminina mais velha e materna que não ativava as memórias traumáticas associadas à jovem que tinha causado o acidente original. Aos poucos, o aristocrata aprendeu a distinguir entre diferentes tipos de energia feminina. Miguel também contribuiu de forma inesperada, sugerindo técnicas tradicionais de treinamento brasileiro que complementavam perfeitamente os métodos modernos de Camila. É como ver 500 anos de conhecimento equino se combinando com a inovação do século XXI. O conde observou uma tarde enquanto documentava uma sessão particularmente bem-sucedida. Mas o verdadeiro momento de transformação veio 3 semanas antes da grande gala real. Camila estava trabalhando com o aristocrata no piquete principal,
usando a sua técnica de presença progressiva, quando algo inesperado aconteceu. Uma tempestade de verão começou de repente, com trovões ensurdecedores que normalmente teriam aterrorizado o cavalo traumatizado. Em vez de entrar em pânico, o aristocrata se aproximou voluntariamente de Camila, buscando conforto na presença dela. Foi a primeira vez que o cavalo havia iniciado contato físico com uma mulher desde o acidente. "Você conseguiu!" Alexandre gritou da cerca, capturando o momento histórico em vídeo. Camila acariciou o pescoço trêmulo do aristocrata, sentindo uma emoção tão intensa que ela teve que segurar as lágrimas. "Você é um guerreiro", ela murmurou para o cavalo. "Você superou seus medos." A partir daquele momento, o progresso foi acelerado. O aristocrata não apenas tolerava a presença de Camila, mas também havia começado a procurá-la ativamente durante as sessões de terapia. A confiança dele se estendeu gradualmente a outras mulheres da equipe, incluindo Dona Rosa e a filha adolescente do veterinário local, que tinha ido para observar as técnicas inovadoras. Na noite anterior à grande gala real, Camila e Alexandre jantaram na varanda sob as estrelas, ambos sentindo uma mistura de nervosismo e antecipação. "Você tem certeza de que ele estará pronto?" Alexandre perguntou pela 10ª vez naquela semana. "Ele estará pronto." Camila respondeu com uma confiança que tinha crescido a cada dia nas últimas semanas. O aristocrata recuperou não apenas a sua confiança, mas também o seu propósito. Amanhã não será apenas uma apresentação, será a declaração dele de que ele superou o seu trauma. A Grande Gala Real de São Paulo era um evento espetacular que reunia a elite brasileira nos jardins de um palácio histórico no centro da cidade. Camila e Alexandre acompanharam o conde e o aristocrata, ambos vestidos elegantemente para a ocasião. Camila usava um vestido azul marinho que realçava seus olhos verdes, e Alexandre estava incrivelmente atraente em um smoking clássico. Mas toda a atenção estava focada no aristocrata, que se movia com a graça majestosa que tinha caracterizado sua linhagem por séculos. "Senhoras e senhores", o conde anunciou com uma voz sonora, "eu tenho a honra de apresentar o aristocrata, representante de 500 anos de tradição equestre brasileira, e os profissionais extraordinários que tornaram a sua recuperação possível, a doutora Camila Monteiro e o senhor Alexandre Vasconcelos, do Centro de Reabilitação Equina Imperador." Os aplausos foram ensurdecedores, mas o aristocrata permaneceu perfeitamente calmo, como se ele entendesse a importância do momento. Então algo que nem Camila nem Alexandre tinham previsto aconteceu. O conde se aproximou do microfone novamente. "Mas há outra celebração que eu desejo compartilhar nesta noite. Senhor Vasconcelos, poderia me acompanhar por um momento?" Alexandre olhou para Camila com surpresa, mas se aproximou do conde como tinha sido pedido. "Nestes 2 meses, eu tive o privilégio de observar não apenas a reabilitação do aristocrata, mas também o trabalho extraordinário de 2 profissionais que dedicaram suas vidas a uma causa nobre." O conde continuou. "O sucesso de vocês com o meu cavalo é um testemunho não apenas da sua experiência técnica, mas de algo muito mais raro, amor autêntico pelo que vocês fazem." O conde fez um sinal e um de seus assistentes lhe entregou uma pequena caixa. "Senhor Vasconcelos, eu tomei a liberdade de organizar uma pequena surpresa." Alexandre abriu a caixa e encontrou uma aliança de casamento masculina perfeitamente coordenada com o anel de noivado de Camila. Camila sentiu o coração parar quando Alexandre se aproximou dela com a aliança nas mãos. "Camila Monteiro", ele disse com uma voz que se projetou por todo o jardim, "você me ensinou que o amor de verdade não é apenas entre as pessoas, mas também entre as pessoas e o seu propósito na vida. Você se casaria comigo aqui, agora, na frente de todas essas testemunhas?" Camila sentiu que o mundo inteiro desaparecia, exceto Alexandre, e a promessa em seus olhos azuis. "Sim", ela respondeu com a voz clara que ecoou por todo o jardim. "Sim, eu me casarei com você." Os aplausos que se seguiram foram ensurdecedores, mas Camila só conseguia ouvir as batidas do seu próprio coração e as palavras de amor que Alexandre sussurrava em seu ouvido enquanto a beijava. A cerimônia improvisada foi conduzida por um juiz que estava presente entre os convidados,
e os votos foram trocados sob as estrelas de São Paulo, com o aristocrata e o imperador como testemunhas silenciosas. Pelo poder que me foi concedido, o juiz declarou solenemente, eu os declaro marido e mulher. 6 meses depois, Camila estava sentada na varanda da fazenda São Miguel, com a mão descansando em seu ventre suavemente arredondado, observando Alexandre treinar um novo potro que tinha chegado naquela manhã. O centro de reabilitação equina Imperador tinha crescido gradualmente, mas mantendo sempre a sua filosofia de atenção personalizada e amor autêntico. Como está o nosso pequeno cavaleiro? Alexandre perguntou, se aproximando para beijar a testa dela e tocar suavemente o ventre dela. Bem ativo, Camila respondeu com um sorriso. Eu acho que ele vai ser um verdadeiro Vasconcelos Monteiro, teimoso e apaixonado. Alexandre se sentou ao lado dela, ambos observando como o imperador pastava pacificamente com os outros cavalos no prado principal. Você já imaginou que o seu diagnóstico sobre o tédio de um cavalo nos levaria até aqui? Ele perguntou. Camila se recostou em seu ombro, sentindo uma paz profunda que ela nunca havia experimentado antes em sua vida. Eu acho que o imperador sempre soube exatamente o que ele estava fazendo, ela respondeu. Cavalos de linhagem nobre são muito inteligentes, afinal de contas. Enquanto o sol se punha sobre as colinas douradas de Minas Gerais, Camila refletiu sobre a jornada extraordinária que a tinha levado de uma veterinária ferida e solitária para uma mulher amada, realizada e esperando seu primeiro filho com o homem de seus sonhos. Às vezes ela pensou, os melhores planos de vida são aqueles que nós nunca fizemos de forma consciente, mas que nós descobrimos quando temos a coragem de seguir o nosso coração para lugares inesperados. No prado, o imperador levantou sua cabeça majestosa e relinchou suavemente, como se ele estivesse abençoando a felicidade que ele tinha ajudado a criar. Obrigada, amigo, Camila murmurou, sabendo que o semental negro sempre seria lembrado como o cupido mais elegante do mundo.